Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Nós vivemos nesse país, no mundo, um tempo cruel, injusto, desgraçado. O tempo da escravidão, especialmente da escravidão. Eu queria chamar a sua atenção para você pensar comigo, raciocinar comigo. Só isso, mais nada. Na época da escravidão, o que o negro mais almejava na vida? A liberdade. A carta de alforria, não é isso? É ou não é? Quando isso aconteceu, então ele se livrou dessa praga satânica que se espalhou pelo mundo. Ele ficou livre. Agora eu sou livre. Agora eu sou livre. Eu posso ir e voltar e não sou mais vendido. Não sou mais comercializado. Amém. Só que, por engano, pura mentira, do ponto de vista da fé, porque não só o negro, mas o branco, o índio, e todas as pessoas que têm ou estão escravizadas, seja pelos vícios das drogas, da bebida, dos jogos, sejam escravizadas pelas doenças, enfermidades, escravizadas pelo sentimento, o sentimento de amor, da falta de amor, ou do desespero pelo amor, seja pela situação econômica, a pobreza. Então tudo isso são formas de escravidão. E dentro dessas formas de escravidão, a maior escravidão não está do lado de fora, não está na cor, não está na falta de educação, não está na falta das coisas exteriores, mas está na cabeça das pessoas. Está na cabeça das pessoas. Por conta da minha situação, quando garoto, quando jovem, que buscava nas religiões soluções práticas para a minha vida, porque ninguém abraça uma religião por prazer. Eu vou ficar sendo isso ou aquilo.
Quando a pessoa abraça uma religião, é porque ela quer um benefício para ela. É ou não é? Então, quando uma pessoa abraça uma religião, ela busca resolver os seus problemas que a religião promete atender. Essa é uma realidade forte. O problema é que as religiões prometem mundos e fundos. Prometem até salvação depois da morte. Se você quiser pagar, então tem uma missa para mudar a situação. E ninguém garante nada a ninguém. O fato é que quando a gente busca a religião, a gente está querendo se apoiar em alguma coisa. Aí é que está o erro. Acontece isso porque a mente está aprisionada, amarrada. Só existe uma forma de você livrar a sua mente, o seu intelecto. Não é a faculdade. Não é faculdade, não é universidade. Na realidade, as universidades ensinam a gente a pensar. Mas não dá condições de você livrar a sua mente das escravidões, da escravidão que esse mundo se nos impõe. Esse é um fato. Quando eu ia numa religião, eu ia interessado. Como eu disse, todas as pessoas buscam uma religião por um interesse. É ou não é? Você está aqui por um interesse. Não que aqui seja uma religião. Não é. Nós servimos a Deus por um interesse. Eu tenho interesse. Qual é o meu interesse? Salvação da minha alma. Claro. E Deus sabe disso. Deus sabe dos nossos interesses. Não tente fingir, porque Ele conhece a gente. Então, religião A, B, C, D e nada de solução. Eu era problemático. Eu era e estava sujeito às fraquezas da minha mente vazia, ou presa, ou aprisionada. Até que um dia eu tive acesso ao que nunca me deixaram conhecer, a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus não é nada mais, nada menos, mas é a palavra de Deus, não é religião não. Não se fie e nem confie em religião. Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus é a carta de alforria para aqueles que creem. Amém, pessoal? Isso aqui livrou a minha alma. Isso aqui me fez livre. A minha mente ficou livre. Antes a minha mente estava restrita às doutrinas e imposições religiosas. Depois que eu conheci a palavra do meu Senhor, acabou. Nunca mais eu fui escravo de religião, nem de pastor, nem de igreja, nem de ninguém. Porque a minha mente estava livre. Livre para poder escolher, que é a coisa mais gloriosa que Deus nos dá. Quando Ele nos dá a carta de alforria, Ele nos dá o direito de pensar e raciocinar e fazer a escolha certa, porque as escolhas erradas estão aí aos montes, mas Ele nos dá o direito de ver a boa opção, a opção para a vida. É isso, minha amiga, meu amigo. Quando você tem acesso
a palavra de Deus, quando você carrega a palavra de Deus, não debaixo do braço, mas quando você carrega a palavra de Deus na cabeça, na sua mente, no seu raciocínio, você passa a ser inteligente de verdade. Você passa a ter sabedoria, e a sabedoria de Deus. Em todas as minhas atitudes, mesmo depois de tudo que nós conquistamos através da fé, e quanto mais nós conquistávamos, mais problemas, você pode imaginar, sim ou não? Quanto mais conquista, mais problemas, ou não é? Quando nós, então, tínhamos que resolver problemas, qualquer dúvida, qualquer receio, todas as vezes que tínhamos que fazer uma escolha, a gente optava por isso aqui. Fundamentava e fundamento a minha escolha de acordo com o que está aqui escrito. Se o que está aqui escrito, se o que está escrito for obedecido, então nós conquistamos, tomamos a atitude certa. Amém, pessoal? Compreendeu o que eu estou falando? Em todos os momentos de dificuldade, em todas as tribulações, em todas as situações críticas, nós apelávamos, mostrávamos a nossa carta de alforria para Deus. Meu Deus, o Senhor prometeu, está aqui escrito. Isso aqui é verdadeiro ou é mentiroso? Isso aqui foi o Senhor quem falou ou foi os homens que inventaram? Como é que eu vou saber que é a tua vontade? Então o Senhor tem que mostrar que isso aqui vale. É claro que quando você toma a Bíblia, você tem que entender uma coisa. Aqui contém a palavra de Deus, Deus falando. Tem a palavra do homem, a opinião humana, e tem a palavra do diabo. Na Bíblia você encontra a palavra de Deus, a palavra do diabo e a palavra do homem. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala: eu sugiro que o homem não se case, mas é a minha opinião, é o meu entendimento. E eu discordo dele. A palavra do diabo também veio falar. Tem aqui a palavra do diabo quando ele conversou com Deus, quando ele conversou com Jesus. Então você se agarra a essa palavra e pratica, obedece a que é de Deus, duvido que vai dar errado a sua vida. Duvido que você vai ser mais pobre. Duvido que você vai viver na dependência do governo, de patrão, dos outros. Duvido que você vai depender dos outros. Duvido que você vai depender de alguém. Duvido que você vai depender de alguém. Eu repito, duvido. Duvido. Porque a minha vida, eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de ninguém. Eu dependo, senão, do meu Deus. Então o que está aqui escrito é a minha carta de alforria. Eu sou livre. Amém, pessoal? Eu sou livre, livre para agir de acordo com a vontade de Deus. Se for de acordo com a vontade de Deus, eu vou arrebentar. Se for de acordo com a minha vontade, eu vou me arrebentar. Das duas, uma. Mas eu tenho consciência e eu posso obedecer aquilo que Ele me dá. Essa é a opção certa. Amém, pessoal? Como eu, você também. Você também. A minha força não está na minha posição, nas minhas conquistas, porque tudo que nós conquistamos fica por aí. É ou não é? Vai acabar. Um dia vai acabar.
vai ficar tudo por aí. Mas o que está aqui dentro vai permanecer por toda a eternidade. Então, minha amiga, olha só, Jacó saiu fugido de sua casa, com uma mão na frente e outra atrás. Pobre, paupérrimo. Seu pai era rico, mas ele saiu paupérrimo, sem nada. Saiu pelo deserto, mas na cabeça dele ele era rico. Na cabeça dele era rico. Por que ele era rico? Porque o seu pai passou para ele, deu a ele a sua bênção, e a bênção foi a palavra. Amém, pessoal? Não foi dinheiro, não. Não foi cheque, não. Não, tudo é seu, não. A promessa, a palavra de Deus, a bênção que o seu pai passava para ele, foi recebida de quem? De Abraão, o seu avô. Então a bênção vem do avô. O avô que recebeu a bênção de Deus, Deus falou assim: olha, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você ora por Jerusalém, pela paz em Jerusalém, você será abençoado. Se você quer que os judeus morram, você será amaldiçoado. Quer você crer em Jesus ou não, você vai ser amaldiçoado, porque você optou por amaldiçoar alguém que Deus abençoou. Então, Jacó tinha aquela segurança, aquela certeza, aquela convicção dentro de si, embora fosse pobre, mas a promessa estava aqui dentro. Quer dizer, a palavra de Deus estava dentro dele. E é isso que você tem que pegar. É isso que você tem que se apegar. O dia que você se apegar à palavra de Deus, o dia que você agarrar essa palavra com você e colocá-la em prática, você não vai mais sofrer por causa de um amor não correspondido. Amém? Você não vai sofrer traição e ficar desesperado e vai se suicidar porque eu perdi o meu amor. Não. Você não vai ficar na dependência de A, B ou C, esperando por fulano, beltrano ou cicrano. Mudou aqui, vai mudar aqui. Mudou aqui, mudou a sua cabeça, o seu bolso vai encher. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Nesse mundo, uma boa ideia faz a pessoa ganhar muito dinheiro. Imagine quando vem a ideia do Altíssimo. Amém, pessoal? Ora, Jacó, então, andando pelo deserto, que tinha bênção, a garantia de Deus, a carta de euforia, ele chegou à noite, ele foi deitar, e então, ele escolheu uma pedra lá, uma pedra, e sobre aquela pedra, ele colocou sua cabeça. Quando você lê isso na Bíblia, botou uma pedra, escolheu uma pedra, botou a cabeça, dormiu, acabou. Teve um sonho. Mas a cabeça naquela pedra, a cabeça naquela pedra, era como se, dá licença, a cabeça sobre a palavra de Deus. Amém? A cabeça sobre a palavra de Deus é a cabeça sobre o próprio Deus. Jesus é a palavra. O Senhor Jesus é a palavra. A palavra é o Senhor Jesus. Quando você coloca a cabeça na palavra e obedece, você coloca a cabeça em Jesus, você está obedecendo a Jesus. Amém, pessoal? Ele diz isso em outras palavras. Ele disse: se me amais, obedeceis a minha palavra. Se não me amais, não obedeceis a minha palavra. Quer dizer, quem obedece a palavra, ama ao Senhor Jesus e é beneficiado e abençoado. Então,
Quando uma pessoa coloca a cabeça na palavra, não tem Satanás, não tem inferno, não tem olho grande, não tem inveja, não tem azar, não tem sorte, não tem o mundo, não tem ninguém que possa te parar. Ninguém vai te parar, ninguém. Não tem poder, não tem força, não tem nada nesse mundo que possa parar você, porque o próprio Deus é com você. E se Deus é com você, quem será contra você? Deus falou, está escrito: eu abençoarei os que te abençoarem. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Meu nome é Nivaldo, eu cheguei na Igreja Universal com a vida totalmente destruída. Cheguei num momento de crise, eu era empresário, muito bem sucedido, uma empresa com mais de 100 funcionários e naquele momento eu me vi sem absolutamente nada. Rodeado de dívidas, eu me vi rodeado de problemas, ao ponto de eu pensar em me suicidar. Naquele período, naquela época, eu achava que eu não tinha nenhuma saída para mim, a não ser o suicídio. E após um final de semana trancado em casa, com medo e preocupado, porque aproximava-se da segunda-feira, e eu sabia que na segunda-feira ia começar todo o meu tormento de ex-funcionários me procurando para me cobrar, fornecedores, dono do escritório onde nós tínhamos o nosso showroom no comércio, enfim, eu só tinha dívidas. E eu pensei no suicídio. Por volta de 2h30, 3 horas da manhã de um domingo, eu levantei da minha cama e liguei a televisão, mas eu liguei a televisão por conta de estar pensando apenas em abrir a janela do 12º andar do apartamento onde eu morava e me jogar, porque eu achava que se eu me matasse, eu resolveria todos os meus problemas. E foi ali, naquele momento, eu subi na cama, eu terminei pisando no controle da televisão. E quando eu pisei no controle da televisão,
ligou, e a televisão ligou justamente no canal onde estava passando uma programação da Igreja Universal. E o interessante naquele momento é que tudo que o pastor falava é como se ele estivesse lendo a história da minha vida, é como se ele estivesse lendo todos os meus problemas. Até que num determinado momento eu parei mesmo, sabe? Eu desci da cama e desisti de pular, dei ouvido àquela programação, e o pastor ele falou forte quando ele disse que ele sabia que ele conhecia uma pessoa que podia me ajudar, e ele falou que essa pessoa era o Senhor Jesus. Naquele momento eu me aproximei da televisão e eu comecei a chorar e me abracei com a televisão, e eu só me lembro que eu acordei no dia seguinte por volta das 5 horas da manhã, com o sol batendo no meu rosto. E eu decidi sair da minha casa e ir direto para a Igreja Universal. Eu morava no Imbuí e eu não tinha o dinheiro para pegar um transporte, porque eu tinha perdido tudo. Eu tinha carro, eu tinha perdido o carro, eu não tinha nada, absolutamente nada. E como eu tinha vergonha de entrar no ônibus pela traseira e ser posto para fora, eu decidi que eu vinha andando. Então eu saí do Imbuí até a Igreja Universal, até a antiga catedral, andando. E ao chegar na catedral, eu busquei falar com o pastor que tinha conversado comigo na madrugada. Aconteceu que depois da reunião das 3 horas, e após a minha insistência em falar com aquele homem que tinha conversado comigo na madrugada, o pastor, né, da época, o bispo, na verdade, ele veio falar comigo. E quando ele veio falar comigo, é como se o próprio Senhor Jesus tivesse vindo na minha direção. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, num momento de muita dificuldade, desacreditado de tudo e de todos. Eu não tinha esperança de absolutamente nada. Mas aí eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a me libertar, né, dos meus medos, porque foi na Igreja Universal que eu me encontrei. E assim eu comecei a minha vida, assim eu, com muita luta, com muita dificuldade, eu comecei a entender a necessidade de buscar a Deus, eu entendi a necessidade de buscar uma transformação de vida, e foi a partir daí que eu tive o meu encontro com Deus. Foi a partir daí que eu fui abençoado pelo Espírito Santo. Foi a partir desse encontro com Deus que houve a minha verdadeira transformação de vida. Após o meu encontro com Deus, após eu ter a certeza de que eu era um homem convertido, de que eu tinha um relacionamento com Deus, foi que eu pensei em constituir uma nova família. E assim eu conheci a minha atual esposa, que me deu 2 filhas lindas, 2 filhas maravilhosas. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma casa feliz, eu reconstituí a minha vida profissional. Hoje eu sou um juiz, eu tenho prazer em servir a Deus, esse Deus que eu conheci através da Igreja Universal. Eu tenho uma vida feliz, eu tenho tudo que... Aliás, eu não tenho tudo, eu tenho o que eu nem imaginei que um dia eu pudesse ter. E essa é a história da minha vida na Igreja Universal. O bem-sucedido se alia a pessoas de palavra e confia nelas. É assim que uma verdadeira sociedade é estabelecida. Com Deus não é diferente.
É preciso confiar em sua palavra, principalmente quando nem tudo vai bem. Foi assim com Jacó. Foragido de seu irmão, ele estava sozinho, perdido e desorientado. Mas, confiando em Deus, fez um voto. Diz que se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa de meu pai em paz, ele me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O dízimo é a maior prova de obediência à palavra de Deus. Ser dizimista, portanto, é ter Deus como sócio. Se você deseja ser rico e próspero em todos os sentidos de sua vida, você precisa obedecer ao mandamento que se refere às primícias. Por isso, neste domingo, faça um voto de estar no Templo de Salomão ou em uma universal. Vamos determinar que as promessas escritas na Bíblia se realizem na sua vida. Participe do Domingo da Bênção, às 6 horas, 9h30 e 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma universal. Meu nome é Mary Ellen, sou cabeleireira. No passado, eu não gostava da igreja. Notícias na mídia, em relação de roubo, no qual assim, as pessoas falavam assim, essa igreja tem os pastores ladrões, As pessoas de lá roubam. E eu tinha aquilo dentro de mim, eu vou nessa igreja porque o pessoal rouba. Os homens lá dentro roubam, então eu não vou. E também pessoas da minha família ouviam aquilo também e falavam, olha só o que está falando. Olha só, essa igreja não presta. Olha esses homens como fazem as coisas erradas. Porque eu cheguei a frequentar outros lugares, outra igreja, mas era igreja. Eu falei, não vou entrar nessa igreja. Eu não vou nessa igreja, mas eu ia em outras, mas não ia na Universal. A investigação estabeleceu que os fiéis da igreja Universal... No caso, eu comecei a ter vários problemas, espiritual, família, sentimental. E chegou um ponto da minha vida que eu tentei o suicídio. Tentei 2 vezes o suicídio. E quando eu recebi um convite para ir à Igreja Universal, eu falei, eu não vou. Porque tinha aquela bagagem do passado, aquele histórico do passado que a igreja não prestava. A primeira vez que eu cheguei, eu até prestei atenção nos homens de Deus, ouvi assim, a pregação e tudo, mas dentro de mim falava assim, olha, é mentira. Eles roubam, no momento da oferta tá roubando. É mentira. Aí foi quando eu não fui mais. Foi quando eu sofri mesmo, que eu cheguei ao fundo do poço devido a várias situações da minha vida. Foi quando eu tomei a atitude, falei, não, eu vou, é porque eu preciso. Quando o homem de Deus orava ali, naquele momento, eu sentia aquela paz, eu sentia a minha alma aliviada devido aos problemas que eu tinha. Então eu sentia alívio. Falei, poxa, meu Deus, eu estou sentindo esse resultado, eu estou vendo isso dentro de mim. Eu não posso desistir, eu tenho que continuar. Foi quando eu tomei atitude, comecei a pegar firme, fui passando os dias, fui pegando firme, foi quando eu permaneci. Eu falei, não, meu Deus, aqui realmente não existe nada disso, daquilo que as pessoas falavam. Era para mim estar lá na frente, mas devido a dar ouvidos coisas negativas, pessoas negativas, ou mídia, ou jornal, ou seja lá o que for, eu perdi muito tempo. Eu vi que não era nada daquilo. Então eu cheguei ali, eu me entreguei de fato, de verdade, e não dei mais ouvido, porque se eu continuasse dando ouvido, eu não resolvia meu problema interior, o problema que eu tinha na minha vida, eu não conseguiria resolver se eu continuasse dando ouvido àquelas palavras negativas. Hoje, eu lembrando de tudo, eu vejo que hoje o meu interior é outro. Eu tenho paz, comigo mesmo, eu consigo me relacionar com as pessoas, eu não preciso das pessoas para preencher o meu vazio. Às vezes eu precisava de opinião de alguém para tomar alguma atitude em relação até mesmo de buscar a presença de Deus via a igreja. Às vezes a gente dependia daquela palavra, não vai porque os pastores roubam, então eu não vou, porque ela está falando que não é, que rouba, então eu não vou. E devido a toda essa situação, que eu passei, eu peço até desculpa, para a instituição, para os homens de Deus, por ter pensado errado no meu passado, em relação a tudo isso. Eu peço perdão, porque quando eu comecei a participar, a buscar, eu vi que não era nada daquilo.
Eu vi que teve uma mudança na minha vida, teve um retorno na minha vida. Então, eu convido a você, né, que tem esse pensamento da igreja, que a igreja rouba, que os pastores é ladrões, que o bispo faz as coisas erradas. Toma essa atitude, né? Não fica esperando o tempo, adiar, passando dia após dias e dando ouvido às coisas, pessoas ou situações na sua vida e vai adiando a sua bênção, sendo que Deus quer te abençoar agora. Inclusive, tem até um filme do bispo, né? O Nada a Perder. É muito abençoado. Então, assista o filme, que você vai ver todo o resultado e você vai entender do que eu estou falando. Então, busca esse Deus para a sua vida, não fica adiando. Não olha a situação que está passando, não dê ouvido que as pessoas estão falando. Não, você tem que vir buscar e você tem que experimentar essa água, você tem que beber dessa água na sua vida. Meu nome é Luiz Jerônimo, tenho 50 anos, sou administrador em marketing. Eu fui vítima do fake news, né, que falam. Na época, eu lembro que os comentários que chegavam da Igreja Universal, do Bispo Macedo, era que ele era ladrão. Macedo foi cercado por policiais. Foi na época que teve o evento no Maracanã, isso foi bem visível, aqueles grandes fardos, vamos dizer assim, né, de malotes, né, e aquilo ficava claro que era o quê? Ele roubando, os demais pastores roubando. A investigação estabeleceu que os fiéis da igreja... A gente passou a detestar, eu mesmo... Na minha casa mesmo, ninguém gostava. Quando falava do Bispo Macedo, era como se estivesse falando, sabe, de um corrupto, sabe, fora do comum. A minha namorada, na época, ela frequentava a igreja. E eu mesmo falava. E muitas vezes eu cheguei a falar para ela, vai lá ficar com esses pastores dessa igreja. E eu falava isso. Por quê? Porque eu não tinha minha mente, né, aberta na questão que envolve a mudança, a transformação da vida, né, espiritual. E eu via vinculado, né, alguns telejornais da época eram maciço e a gente, né, através desses fake news, a gente assistia esses telejornais. E aquilo ali, ele tinha muita informação e aquilo ali massificava. Então a gente procurava o quê? Seguir aquilo, né? Não conhecia mais, porque aquele grande jornal estava falando, mas a gente tinha que o quê? Não, tá certo mesmo, é verdade, você tem que ser preso mesmo, quero ver agora, o que eles vão fazer, porque eu odeio esse cara. E era assim a conduta da gente. Sinceridade, viu? Na época, olha, eu avançava nele, eu dou risada assim, mas na época era uma coisa assim monstruosa que a gente não conseguia se controlar. Quando falava do bispo, era uma coisa que era incontrolável, como eu falei. A minha esposa, quer dizer, na época namorada, ela via como que eu reagia. Bastava falar da Igreja Universal, ou bastava falar do Bispo de Macedo, sem eu conhecer. Isso que era ainda, vamos dizer, o principal foco, né? Não conhecia, mas já fazia essa má visão devido às notícias, os fake news, né? Como era a minha vida, com todo esse preconceito? Poxa, eu bebia muito, eu fui usuário de droga, né? O meu ambiente familiar era péssimo. O meu pai, ele chegou a ser coronel do exército. Então eles tinham um regime rígido, mas era totalmente destruído. Era, sabe, a família destruída, brigas, envolvimento com os encostos. Então, assim, a minha vida era destruída. A namorada na época, desculpa, ela falou para mim assim: você quer mudar a sua vida? Você quer ter uma vida transformada? Você quer ter família? Vai ver o que eu faço na igreja. E eu lembro que eu tive perca de irmãos meus no mundo do crime. E eu estava ameaçado de morte. E eu vim até a igreja, eu lembro, como se fosse hoje, que a gente não esquece, numa sexta-feira, saí da minha casa com todo o meu orgulho, soberba. Falava que nunca ia entrar na Igreja Universal também. Só que naquele dia a palavra dela foi fundo no meu ser.
E eu fui até a igreja. Chegando lá, tinha um pastor novinho, um menino. Isso eu tinha 29 anos na época. E ele chegou e falou para mim assim: olha, com certeza, se você for para o altar, colocar a sua vida no altar, a partir de hoje, a sua vida muda. Você crê? A partir dali, os meus olhos, aquela palavra, fez com que eu abrisse a minha mente. Tudo aquilo que eu vi lá atrás, as notícias, o que falavam do Bispo Macedo, o que falavam dos pastores, o que falavam da Igreja Universal, dos dízimos, das ofertas. Porque eu cheguei até, isso é bom lembrar, que eu cheguei na igreja, eu escondi a minha carteira. Porque eu cheguei aí um tempo, quando a minha namorada pedia para mim. Eu cheguei aí, mas eu já ia com aquele preconceito, não fechava os olhos, né? Eu lembro que em várias situações eu fiz isso, né? E assim, os meus olhos ali foram abertos, totalmente, em todos os sentidos. Então, estas notícias já não fizeram mais parte da minha mente, do meu intelecto. O que eu aprendi também na questão da formação? Porque quando você faz uma faculdade, você tem o seu senso crítico, né? Então pensa, puxa vida, são pessoas que são formadas, intelectuais, mas com a visão tapada. Porque eu era assim. Então assim, me senti muito prejudicado, sim, claro. Não tem como você não falar que foi prejudicado. Porque, como eu volto a dizer, hoje eu tenho minha vida transformada, mas eu poderia estar muito mais lá na frente, muito mais. Essa palavra desafio, ela é muito significante. Por quê? Porque transformou a minha vida. Então, eu falo para você que está aí, que não é simpatizante da Igreja Universal, né, mas que você tem um problema, seja físico, espiritual, financeiro, eu lanço para você esse desafio, né? Assim como eu cheguei na igreja e a minha vida transformou, eu tenho certeza que há de transformar a sua. Agora, se você for obedecer, seguir o que é passado e a sua vida não mudar, nunca mais pise na Igreja Universal. Por tantos lugares eu andei tentando fugir da solidão, sozinho nas noites tristes, como eu sofri. Pensei em desistir de viver. Quando parecia que era o fim de tudo, pude te conhecer. E o seu amor logo veio me envolver. Te entreguei meu coração. Sempre vou falar do seu nome. Usa-me, Senhor, minha vida te entrego, sim. Eu quero te seguir, seja onde for, em qualquer lugar. Quero andar na luz, olhando para a cruz, seguindo os teus caminhos, Jesus. Parecia que era o fim de tudo, pude te conhecer. E o seu amor logo veio me envolver. Te entreguei meu coração. Sempre vou falar do seu nome.
Madelon, tenho 49 anos. Tinha uma vida boa, uma vida que pela sociedade era tida como até razoável. Casei, tive dois filhos. Na minha terceira gestação, eu tive um mal que veio meu filho a nascer com uma má formação congênita. Ele nasceu e ficou 9 dias na UTI e no 9º dia ele veio a falecer. Imagina só, uma mãe perdeu um filho, né? Você conviveu com aquela gravidez 9 meses. E assim, foi muito diferente, porque das 2 primeiras, meu marido não viveu comigo a gravidez. Dessa terceira não, a gente fez tudo junto. Ele foi na ultrassom, ele ia nas consultas, a gente estava muito feliz porque era um menino, né, que tanto a gente queria. Porque eu tinha 2 meninas, aí a gente estava totalmente irradiante com a gravidez. Pensa, como que eu me senti na hora? Porque foi arrancado de mim aquilo. Foi tirado de mim. Foi 9 meses que eu queria, eu conversava, eu falava, eu tinha, assim, eu já sentia que aquilo para mim era uma realização. E eu perdi. Aquilo para mim foi como se tivesse arrancado o meu coração, arrancado de mim tudo que eu tinha de mais precioso, tudo que eu queria. Quando eu saí do hospital para dar essa notícia que ele veio a falecer, logo encontrei uma pessoa que veio falar para mim, olha, Deus vai te ajudar, Deus vai te consolar. Eu não acreditava que Deus existia naquela hora. Tanto que eu falei para a pessoa, falei assim, não, Deus não existe. Deus está fazendo isso comigo. Então, dali foi o meu fundo de poço. Ali foi onde eu entrei em depressão. Ali foi onde eu não tinha alegria. Eu era uma pessoa amarga, triste, solitária. Para mim não existia felicidade. Porque acabou o mundo para mim ali. Eu fiquei sem chão. Tudo para mim era vazio, era triste, solitário. Eu queria muito ficar sozinha, né? A depressão era uma coisa que veio muito forte. Então eu queria me afastar de todo mundo. Eu cheguei na igreja achando que não ia dar certo. Eu cheguei na igreja achando que não, eu vim aqui só por vir mesmo. Eu fazia questão de colocar a culpa de tudo que estava acontecendo comigo em Deus. Achava que Deus não existia, achava que Deus, para mim, Deus era simplesmente algo mais, assim, que estava lá e para mim, na minha vida, ele não fazia sentido. Quando eu cheguei na igreja, comecei a frequentar as reuniões, né? Comecei a ouvir a palavra. Eu comecei a ver um sentido, eu comecei a ver que Deus tinha muito para me dar. Deus, ele chegou assim, para me salvar, para me tirar do buraco. Porque ali eu encontrei paz, ali eu encontrei palavras que vieram ao encontro do que eu estava sentindo. Como se Deus falasse para mim, tem jeito, eu estou aqui, acredita. Né? Então eu comecei a agir a minha fé, eu comecei a acreditar que Deus podia mudar o meu interno, porque dentro de mim era vazio. Eu comecei a enxergar que a palavra de Deus podia muita coisa. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a olhar que ali na palavra de Deus eu ia encontrar alguma resposta. Eu ia achar o que tinha acontecido comigo. Eu ia ver que o que aconteceu passou e tinha jeito para a minha vida. Foi essa lição que eu aprendi indo nas reuniões, frequentando as reuniões, obedecendo o que estava escrito na palavra de Deus. Comecei a aprender a obedecer. Porque quando você aprende, quando você obedece, quando você começa a pôr em prática o que está na palavra de Deus, você vai vivendo aquilo dentro de você. E aquilo, conforme eu fui vivendo aquilo, foi me dando uma vontade de cada vez mais estar nas reuniões. Quando eu cheguei numa reunião de quarta-feira, o pastor pregando, né, falando da palavra de Deus, e o meu coração se virou totalmente para Deus. Totalmente, parecia que só estava eu na igreja. Então, naquele momento, Deus falou para mim assim, chega, agora eu estou aqui. Meu coração se abriu, parece que entrou um gigante dentro de mim. Parece que tudo que estava dentro de ruim, não existia mais. Quando eu abri os olhos, que eu estava ali olhando para aquele altar, olhando para o nome de Jesus, eu falei, meu Deus, onde eu estou? Parecia que tinha nascido de dentro de mim outra pessoa. Parecia que aquela Madelon, aqueles problemas do passado, tudo que aconteceu não existia mais.
Foi surpreendente. E eu queria sair dali contando para todo mundo, falando para todo mundo. Porque Deus, parece que Ele chegou até mim e falou assim, me dá aqui tudo isso e eu vou te dar um novo coração, uma nova vida, um novo ser, para você ser uma outra pessoa. Para você olhar e dizer, Deus existe, Deus pode. Eu encontrei tudo o que eu estava querendo. Tudo o que eu precisava, eu encontrei quando eu recebi o Espírito Santo. Daquele dia em diante, nunca mais eu senti tristeza, nunca mais eu fiquei depressivo, nunca. Por quê? Porque Deus habitou dentro de mim naquele momento. Daquele dia em diante, eu me transformei, virei outra pessoa. Deus, Ele chegou com um consolo tão grande, Ele consolou, Ele me mostrou tudo o que eu precisava ver. Ele me mostrou que não tem como você, se rendendo a Deus, Ele não agir. Não tem como você, obedecendo e vendo, lendo a palavra de Deus, Ele agir. Ele me mostrou, Ele me consolou, Ele falou assim, eu estou aqui. A morte do meu filho não me causa mais sofrimento. Hoje, Deus me consolou pela essa morte. Deus me mostrou que tudo tem solução. Hoje eu não sou mais amargo, hoje eu não tenho mais tristeza. Tudo que eu vivo hoje é com alegria. Tudo que eu vivo hoje é um dia após o outro com alegria. A gente passa por lutas, a gente vive o dia a dia, mas nunca perco essa alegria. Não existe nada que pode tirar isso de mim. Nada, porque aqui dentro só existe espaço para isso, espaço para o Espírito Santo. Só existe espaço para sorrir, espaço para amar, espaço para dar para os outros o que eu tenho, que é o amor de Jesus. O Espírito Santo hoje é a minha vida, é o ar que eu respiro, é o desejo de fazer o bem, é o desejo que existe dentro de mim, é o respirar de manhã, o deitar à noite, colocar minha cabeça no travesseiro e deitar tranquilo, sabendo que no dia seguinte Ele vai estar comigo novamente. Ele está comigo 24 horas. Então hoje, para mim, ter o Espírito Santo é viver com alegria. Sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça, só aqui posso encontrar. Leva-me ao Santo dos Santos, lava-me com o sangue do Cordeiro, leva-me é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor, neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro. Neste momento, minha amiga e meu amigo, nós vamos usar a nossa capacidade de raciocínio, nós vamos usar a nossa inteligência, nós vamos deixar de lado os sentimentos da alma e vamos usar a nossa cabeça. Nós vamos entrar diante do trono do Altíssimo e falar das nossas necessidades.
Quando nós oramos, falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala com a gente. Então vamos falar com Ele agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença e temos esse privilégio, esse prazer, aleluia, essa convicção, essa certeza de que o Senhor é justo, perfeito, e todas as mazelas que sofremos aqui neste mundo não é culpa tua, mas é culpa das nossas más escolhas. Nós escolhemos mal por conta de ouvirmos a voz do coração e colhemos os frutos dessas más escolhas. Mas eis que nós colocamos nossas vidas no Teu santo altar. Nós temos colocado a Tua vida no Teu santo altar, em o nome do Senhor Jesus. E com elas, o nosso coração corrupto, mentiroso e enganador, para que o Senhor venha nos dar um novo coração, para que tenhamos um coração sábio, um coração segundo o Teu coração. Ó Espírito Santo, eu te peço assim, por cada pessoa que me ouve neste momento e que está participando desta oração, que talvez não saiba falar contigo, mas nos seus pensamentos passam palavras que gostariam de emitir para te pedir, te suplicar e mostrar sua fé, sua humildade, sua dependência em ti. Venha ao seu encontro, meu Pai, e torna possível o que até então tem sido impossível na vida dela. Há pessoas que nos ouvem nos hospitais, nos presídios, em casa, sofrendo, nos barracos, nos palácios, seja onde for. São almas aflitas, que o Senhor um dia disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então que elas sejam aliviadas agora, meu Pai, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e fazendo a oração por você, mas chamando mais atenção para a sua inteligência, sua capacidade de raciocínio. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.